estava com tudo organizado, não. Professora, boa noite. Eu quero Pode tirar falar. uma dúvida, por favor. Pois não. Pode falar? Pode? Eu queria saber se o direito natural moderno é a mesma coisa que jus-racionalismo moderno. Sim. É a Porque mesma coisa? sim, o direito natural moderno, ele vai. Peraí, só um instantinho, viu? Só para poder eu responder. Não é olhando para você, porque eu não estou lhe vendo por enquanto, mas. Sim, é a mesma coisa, porque o que é que vai caracterizar esse direito natural moderno é a ideia de que o direito natural em si, né, o direito inato, inerente à própria condição humana, seria a razão. Por isso, o jus racionalismo, né, moderno, o jus naturalismo racionalista, certo? Certo. Então, o que difere é o jus-naturalismo tradicional, é uma coisa, aquele mais antigo da Idade Média, e depois começou o jus-racionalismo moderno, que é a mesma coisa que o direito natural moderno. Sim, Isso. eu, pelo menos, eu fico até com receio de daqui a pouco eu estar interpretando de uma maneira diferente de Fernando, mas dentro das minhas aulas eu trabalho normalmente com essa ideia, né? O direito, o que a gente chama de justnaturalismo, é um fio condutor que atravessa um longo período da história. Então ele vai, Fernando falou isso para vocês, ele começa lá na Grécia, passa por Roma, passa pela Idade Média, onde ele é caracterizado principalmente pela presença da igreja, né, pela questão do direito canônico, e ao adentrar na modernidade, ele vai ganhar essa conotação de um direito natural baseado na razão. Daí se chamar de jus racionalismo para alguns. O que talvez, eu não sei se é isso que talvez está lhe levando a me perguntar ou ter uma margem maior de dúvida, Bianca, é porque essa fase do justnaturalismo racionalista, ela será, de fato, uma fase que representa um tanto quanto transição para o positivismo, né? É a última parte do justnaturalismo antes de chegarmos à era das codificações, à ascensão do pensamento positivista, e o fato de ser uma escola do direito natural que funda a ideia, né, que fundamenta a ideia de direito natural na razão humana, foi uma ponte importante foi uma passagem importante para o que veio pela frente com o positivismo, mas é ainda uma escola justnaturalista, né, que ainda defende a ideia da existência de um direito natural enquanto um direito inato, imanente à condição humana, que antecede aquilo que o homem cria, portanto, daí a ideia de que vem da natureza, e justifica ou explica esse direito natural como sendo a razão humana. Entendi. Obrigada. Certo? Vamos lá, então, gente. Na semana passada, nós estávamos aí falando sobre a história do direito no Brasil. Eu vou adiantar porque a gente precisa andar com o curso, né? E paramos aí falando da Constituição Federal de 1824. Expliquei a vocês que a nossa primeira Constituição brasileira é uma Constituição já, vamos dizer assim, produto da independência, do processo de independência do Brasil de Portugal, um processo de independência que se protrai, né, permanece durante mais de um ano até se concretizar, até se fechar, e daí eu dizer a vocês da importância que teve o 2 de julho na Bahia para a conclusão desse processo de independência, e logo no ano de 1824 vem a aprovação da Constituição Federal, uma Constituição que não é democrática, é uma Constituição otorgada pelo Dom Pedro, e que vai aí perdurar durante 65 anos. Até o momento é a Constituição mais duradoura da história do Brasil, porque nós nunca tivemos, depois dela, uma Constituição que permanecesse funcionando, valendo durante 65 anos. O que ficou faltando na semana passada, eu falar com vocês, ou pelo menos aprimorar mais nessa Constituição de 1824, foi sobre o poder moderador. Eu me lembro que no finalzinho da aula eu prometi a vocês que hoje eu comentaria um pouco sobre o poder moderador, seguiria para os demais códigos que vão vir pós-Constituição e
passaríamos hoje a falar sobre o movimento abolicionista. Então, por que eu fiz questão de hoje voltar para falar sobre o poder moderador? Porque é fundamental compreender qual foi a função desse poder no funcionamento do Brasil imperial para, né, entender não só o desdobramento da questão do direito, mas a própria permanência. Né? Por que essa Constituição tem esse sentido de permanência? Porque a partir dessa Constituição de 1824, o imperador conseguiu estabelecer uma estrutura jurídico-política que lhe dava uma força muito grande. E essa estrutura jurídica política que potencializava a sua condição de imperador estava justamente na existência do poder moderador. Na semana passada eu expliquei a vocês, a nossa monarquia era uma monarquia constitucionalista, uma monarquia que caminhava junto com o sistema legislativo. Então, não era uma monarquia absolutista. Era uma monarquia que tinha o limite constitucional e era uma monarquia que tinha, junto consigo, deputados e senadores também exercendo um poder político. De que maneira o imperador conseguiu se sustentar, né, mesmo havendo essa correlação de forças e esses limites constitucionais, com o poder moderador? Então, certamente, qualquer livro que vocês peguem de história do direito, ou mesmo um livro de história geral, que aprofunde, né, que se dedique a estudar esse período monárquico do Brasil, vocês vão encontrar lá comentários sobre a questão do poder moderador. Em termos práticos, o que era esse poder moderador? Era uma espécie de superpoder ou de reforço ao poder, né, do rei, que garantia a ele uma última palavra em uma série de assuntos que eram assuntos estratégicos para a gestão do Brasil. Então, vou ler aqui o rol de coisas que estavam nesse poder moderador, para que vocês tenham ideia, e daí a gente comenta. Né? Então, por exemplo, faziam parte do exercício do poder moderador, nomear senadores, convocar a Assembleia Geral extraordinariamente, sancionar as leis da Assembleia Geral, aprovar e suspender as leis dos conselhos provinciais. Os conselhos provinciais eram o que hoje é a Assembleia Legislativa dos Estados. Prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e dissolver a Câmara dos Deputados em casos que exigir a salvação do Estado, nomear e demitir livremente os ministros do Estado, suspender os magistrados, perdoar e moderar as penas impostas aos réus e conceder anistias em casos urgentes. Eu não vou comentar um por um, mas eu chamaria a atenção para o fato de que, embora existindo um parlamento, né, um sistema com Câmara de Deputados e Senadores, estava resguardado para o imperador a responsabilidade ou a possibilidade de dissolução desse poder legislativo. Então, o fundamento é para quando exigisse a salvação do Estado, mas vejam que isso estava nas mãos do imperador, essa possibilidade de dissolução do legislativo. Estava nas mãos do imperador a possibilidade de convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, que era, né, a soma de deputados e senadores, a soma da Câmara de Deputados e Senadores. Estava nas mãos do imperador sancionar tanto as leis do Império, né, que hoje a gente chamaria de leis federais, como as leis dos conselhos provinciais, que hoje nós chamaríamos de leis estaduais. Então, percebam que isso é importante. Né? Não havia a autonomia legislativa dos estados. Os estados estavam diretamente vinculados ao imperador, sendo ele quem também controlava essa questão das leis a partir do poder de sanção das leis dos conselhos provinciais. Depois, a possibilidade de nomear e demitir livremente ministros de Estado. Isso também, por várias vezes, tanto o Dom Pedro I como também o Dom Pedro II se utilizaram disso, naqueles momentos em que os ministros contrariavam as ordens deles, os ministros não estavam atuando de acordo com o que eles desejavam. Então, foi também um poder estratégico para a permanência
da família real no poder durante esse período todo, pós-independência, até quase a virada para o século XX. Tá? Daí a importância de compreender melhor a questão do poder moderador. Deu para entender, gente? Alguma dúvida em relação a isso, antes de eu passar adiante? Não, vamos lá. O que é que acontece? Obrigada. O que é que acontece? Logo após a aprovação da Constituição de 1824, o Brasil vai entrar na onda das codificações. O movimento de codificações era um movimento já existente na Europa. A gente tem que lembrar que isso começa na Europa com o Código Civil de Napoleão, no início do século XIX, 1804, e o Brasil, ao se tornar independente, né, elaborar sua própria Constituição, logo também cuida de adotar essa linha do movimento de codificações. E vejam vocês, aí eu coloquei no slide, nós temos, logo após a Constituição, 3 códigos da maior importância. O Código Penal, o Código, que era um criminal, né? O Código Criminal, o Código de Processo Criminal e o Código Comercial, tá? O que a gente pode, além de chamar a atenção de vocês para o fato de que a sequência desses 3 códigos demonstram como houve, né, uma adoção do Brasil ao sistema de codificações, também, assim, por exemplo, o Código Criminal, né, ele é aprovado em 1830. Com a aprovação desse Código Criminal, automaticamente revogou-se o capítulo das ordenações filipinas que tratavam de direito penal. A aprovação do Código Criminal revogou. E isso foi levando a que, paulatinamente, essas ordenações fossem sendo substituídas pelas legislações brasileiras, né, por legislações feitas em território brasileiro. Isso só não vai acontecer, já falamos e repetimos aqui, em relação ao Código Civil, que ainda demora, né, mais um quarto de século aí para poder ser aprovado. Mas, em relação às demais áreas, o Brasil vai logo, né, tomando essas providências em relação à codificação. Teria alguma coisa a falar em relação a esses códigos, ao Código Criminal, ao Código de Processo Criminal ou ao Código Comercial, mas em relação ao Código Criminal, ao de processo penal e ao de comercial, detalhes dos textos não tem muito o que mencionar a vocês. Mas o Código Criminal, eu acho que é importante chamar a atenção para o fato de que, em primeiro lugar, adotava-se o modelo de redação típico dos códigos, né? Isso aí já comentei aqui. Segundo, uma coisa importante deste Código Penal, a pessoalidade da pena. O que significa a pessoalidade da pena? Eu sei que muita gente aqui já fez penal, já sabe, mas pode ter gente que não fez penal ainda. O fato de a pena aplicada não poder ultrapassar a pessoa do réu. Ah, Cláudia, mas isso é óbvio. É óbvio para nós hoje. Até o Código Criminal de 1830, era absolutamente possível, e acho que até comentei isso com vocês, estender a aplicação da pena a membros de uma família. Então, Melk, que está aqui aparecendo para mim, digamos que ele fosse acusado de um crime, fosse processado, condenado, e não só Melk, mas a família de Melk passaria a responder pelo crime. A depender da gravidade do crime, a pena se estendia para outros membros da família dele. Pessoas que muitas vezes não tinham nada a ver com o que ele tinha praticado. Então, isso não é nem prevalecendo a ideia do clã, Bruno, mas é uma ideia de que a pena, né, do direito penal, ela se estende à família, né? A família responde também pelos atos daquele indivíduo, como se houvesse uma espécie de corresponsabilidade por aquilo que você faz. E isso, a essa altura, né, anos 30 do século XIX, já era uma coisa ultrapassada, né? Fora daqui já não cabia mais esse tipo de entendimento. E o Brasil adota isso, foi muito importante
e, aliás, é até hoje como funciona o nosso direito penal. E uma outra observação em relação ao Código Criminal, que eu também acho que é relevante fazer menção aqui para vocês, é o fato de que as penas para os negros, né, escravizados eram, às vezes, penas mais graves, ou ainda havia as penas que os crimes que só valiam para a população escravizada. Portanto, era um código penal que tinha uma pretensão de tratar todos de maneira igual, mas que na prática não o fazia, por essas razões que eu estou aqui dizendo. Tanto porque você tinha penas mais graves para os escravizados, como também porque você tinha tipos penais que somente alcançavam a população negra escravizada. Lembrar vocês aqui, viu, gente, um parêntese rápido, é um tema que eu não domino, mas que eu acho que é importante citar aqui para vocês. A figura de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, vocês sabem que foi um médico baiano, né? Raimundo Nina Rodrigues leva o nome do Instituto Médico Legal, aqui em Salvador, leva o nome dele. Foi um importante médico, pesquisador baiano, foi um dos membros da Faculdade de Medicina da Bahia, um sujeito de grande importância, mas que foi um adepto declarado do racismo científico. E chegou a propor nos seus escritos que se elaborasse um código penal para a população negra e um código penal para a população branca. Essa ideia de que houvesse uma diferença no sistema punitivo, considerando aquelas teorias, né, de que a população negra teria um pendor para o crime. Então, ele era adepto desse racismo científico, e isso está escrito em uma obra sua, que eu não me recordo agora o título da obra, mas é bem conhecida o fato, né, dele ter defendido essa linha de pensamento e a própria obra escrita. Eu acho que é uma passagem importante de nós sabermos. Como eu disse a vocês, eu não tenho profundidade no tema, nunca aprofundei o estudo sobre a figura de Nina Rodrigues, mas ainda assim não deixo de mencionar, porque leva, né, o nome dele está aí estampado em prédios públicos baianos. O que eu tenho dito aos alunos, né, não significa dizer, acho que eu comentei isso com vocês na semana passada, foi aqui ou foi outra turma que eu comentei, estou na dúvida agora, que eu estava falando também de Gilberto Freire. Não significa dizer que a contribuição que ele tenha dado para a medicina tem que ser invalidada, mas também não se deve deixar de mencionar essa passagem do estudo dele, né? As raças humanas, deixa eu ver aqui, o aluno trouxe as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, Nina Rodrigues. Então pode ser que ele não seja baiano de nascença, né? Ivônia está me trazendo aqui. Certo, Yuri? Tem esse e tem um outro, que uma vez até meu ex-chefe, que já é falecido, pessoa que eu gosto muito, me pediu para eu comprar num sebo no Rio de Janeiro. Na época não tinha ainda estante virtual. Ele me disse, eu estava indo para o Rio, ele falou, olha, procura no sebo lá se você acha esse livro. E eu achei e trouxe. Foi até caríssimo na época, acho que foi tipo uns R$ 400 o livro. Ele me autorizou a comprar no cartão e pagou depois. Mas me lembro que foi uma coisa bem cara. E o cara do sebo falou, porque o livro é esse, Os Africanos no Brasil. Esse aí, Vitória. Mas voltando aí, então, o Código Criminal traz essa característica. Em relação ao Código de Processo Criminal e ao Código Comercial, eu acho que não tem nada assim de relevante que vale a pena aqui eu detalhar do texto, apenas aí lembrando a vocês por que nós tivemos um Código Comercial e não tivemos um Código Civil, por conta daquela passagem que na semana passada eu falei aqui para vocês. Se contratou a figura do Teixeira de Freitas para elaborar, né, o Código Civil, foi feito um esboço muito extenso, com 4.000 artigos, foi entregue isso ao governo e os interesses que estavam em disputa foram tantos que esse projeto foi sendo adiado, e somente em 1916 é que a gente passa a ter
o Código Civil, né? Se eu não me engano, sim, viu, Yuri? Se eu não me engano, sim, sim. Mas eu também não trouxe esse detalhe, não. Mas se eu não estou esquecida, sim, tinha a previsão de pena de morte. Ele está me perguntando se havia previsão de pena de morte. Se você permitir, eu vou anotar aqui para poder pesquisar. Isso. Professora, Oi. boa noite. No caso, essas codificações, elas trouxeram, então não trouxeram muita coisa de nova para o Brasil colônia, seria mais uma codificação do que já existia no Império, e não trazendo muita coisa de novo? Não, de novo, em que sentido? Você quer dizer de romper com uma tradição jurídica racista, uma tradição jurídica Como, preservadora dessas condições, né, que caracterizam o Brasil, da questão de propriedade, da questão do negro? Se nesse isso, aspecto, não. também como, por exemplo, na questão desses princípios, como o princípio da pessoalidade, que trouxe alguns aspectos novos. Só teve isso mesmo de que foi levantar de novo aparato Não, Tarcísio, jurídico, ou teve outros? não, pode até ser que tenha outras peculiaridades dentro do Código Criminal, etc. Mas, em linhas gerais, né, você não vai ter uma mudança sensível na estrutura jurídica brasileira a partir dessa passagem de Brasil colônia para Brasil independente. Né? Assim, não há uma efetiva ruptura. Tanto não há efetiva ruptura no campo jurídico, como não há uma efetiva ruptura no campo político. A conclusão, como é que eu posso dizer, a consolidação desse processo de independência se dá a partir de uma série de acordos que o governo, né, o Dom Pedro estabelece, firma com o Portugal e com a Inglaterra para poder sustentar a independência. Então, assim, não é um processo efetivamente de ruptura de poder, né, de mudança, de transformação. Né? Algumas coisas vão ser introduzidas no direito brasileiro porque a própria condição de país independente impunha essas mudanças. Né? Mas, assim, eu acho, em termos de pensar um direito que efetivamente mexa nas estruturas sociais, né, que mude essas estruturas sociais, de jeito nenhum. Né? Quem vai manusear esse direito, quem vai trabalhar esse direito do Brasil independente são as elites econômicas e intelectuais que estão à frente, caminhando junto com o Dom Pedro. Então, não havia interesse em mudar, né, essa estrutura. Tá? Aí, ó, a colega já trouxe a informação sobre a pena de morte. Eu tinha uma lembrança longe de a questão da pena de morte estar presente. Hoje em dia é assim, né? O professor vai dando aula e o aluno vai conferindo no Google. Outro dia, agora não, porque nós estamos remoto, então a gente está obrigado, nós estamos obrigados a estar na frente do computador, mas quando eu ainda dava aula presencial, eu dizia, aí ó, o aluno está dizendo infração de penal. Eu dizia isso em sala de aula, né? Eu via, às vezes, eu dando aula e o aluno assim, com o celular embaixo da cadeira, tipo, conferindo, né? Ou trazendo uma informação que ele tinha achado na internet. O que é ótimo, porque eu acho que enriquece, mas eu estou dizendo que para a gente é engraçado isso, porque a gente vai falando e vocês vão complementando com as informações que vocês vão encontrando, ou até corrigindo, né? Já aconteceu de eu me passar ou errar alguma informação que tenha trazido, né? Aí, ó, o Domingo está trazendo um complemento. Eu me lembrava, como eu disse, assim, vagamente de que tinha essa previsão, mas não tinha certeza realmente, tá? Mas vamos lá, o que eu queria... sim, uma coisa que eu queria comentar. Então, em relação ao Código Comercial e Código de Processo Criminal, não tem nada de muito significativo. O que eu acho que é importante, né? Tá, daqui a pouco eu falo, tá, Eduarda? O que eu acho que tem de importante, que não foi um código, é a Lei de Terras de 1850. Até já foi comentado aqui por vocês em outro momento sobre essa legislação. Essa lei será uma lei de grande importância,
Não porque, mais uma vez, respondendo ao que Tarcísio me perguntou, seja uma lei que vai mudar as estruturas no Brasil. Pelo contrário, é uma lei que vai chancelar o processo de Brasil latifundiário, escravocrata, tudo isso que a gente conhece. Mas será uma lei da maior importância, porque é uma lei que passa a regular a questão de terras no Brasil e será uma legislação que perseverará durante muito tempo. Então, ainda hoje, por vezes, é preciso recorrer à lei de terras para resolver determinadas questões, especialmente de processos que digam respeito a terras devolutas, são processos que, às vezes, remetem a um tempo passado, onde a referência de legislação é a lei de terras. Essa questão das terras devolutas é um problema seríssimo, né? Por exemplo, mais uma vez eu digo a vocês podem até estar dizendo, como é que a professora está dando aula se ela não sabe um monte de coisa, mas não dá para a gente aprofundar em tudo, né, gente? Então, por exemplo, em relação à demarcação de terras indígenas, passa por aí, porque muito do que é tratado, ou foi tratado historicamente como terras devolutas, eram terras de comunidades indígenas, né? Eram terras de comunidades indígenas que juridicamente, né, se deu a nomenclatura de terra devoluta, e isso foi sendo passado adiante ao longo dos anos, das décadas, e hoje já com quase 2 séculos aí de história. Então, é uma lei realmente que tem uma relevância, e quem pesquisa na área de direito agrário, quem estuda qualquer coisa sobre direito de propriedade no Brasil, certamente passa por ela, tá bom? O que é que eu queria ir na sequência? Até aqui alguma dúvida, gente? Alguma coisa mais que queiram perguntar ou comentar? Tá? O Yuri já até respondeu, Eduarda, mas no final eu volto a falar sobre essa questão da avaliação. Professora, rapidinho. Eu Oi. fiquei em dúvida aqui, que eu acabei entrando um pouquinho depois. Essas coisas que você falou sobre a personalidade da pena, a questão dos negros escravizados, foi do Código de 1830, certo? O Código Criminal. Isso. Não foi criminal, não, né? Não, Código Criminal. Ah, tá certo. Parece que teve um ponto que você falou antes de personalidade, que eu não peguei, só que eu não lembro agora. Não, o que eu falei foi só assim que esse código já adota um modelo de redação típico dos códigos. Porque se você pegar as ordenações, Júlia, você vai ver que o estilo de redacional das ordenações não é de codificação. Não só o modo como se escreve, mas essa coisa de artigo, inciso. Então, o Código Criminal inaugura no Brasil esse estilo redacional típico dos códigos como vocês conhecem hoje. Os códigos estão organizados em capítulos, títulos, artigos, incisos, alíneas, né? Certo, obrigada. Certo? Na sequência, o que é que a gente vai comentar no nosso curso, gente? Vamos aí entrar para estudar um pouco. Eu passei, peraí. Pronto. Nem vi que eu tinha posto isso aqui, ó. Eu nem vi que eu tinha posto, agora que eu estou vendo. A gente vai falar um pouco aí sobre o movimento abolicionista e o conjunto de legislações que vai ser publicado no Brasil nesse contexto do movimento abolicionista, né? Esse é um tema, até eu vi que Fernando já colocou a aula que eu gravei no semestre passado, embora essa gravação que foi feita no semestre passado, eu esteja falando exclusivamente sobre a interseção entre movimento abolicionista e movimento republicano. Porque, de fato, eu entendo que seria incompleto estudar esse período abolicionista sem compreender as conexões que vão se estabelecer entre esses dois movimentos, que têm conotações, propósitos e composição totalmente diferente. O que é que eu quero dizer? A princípio, quem compunha o movimento abolicionista não compunha o movimento republicano e vice-versa, né? A princípio, a grande maioria dos republicanos eram contra qualquer possibilidade de abolição. E os abolicionistas eram, em sua maioria, assim, ou não discutiam a questão de regime, ou eram
né, a favor da manutenção do Império. Então, inicialmente não são movimentos que se encontram, mas há um determinado momento da história que esses movimentos começam a ter pontos de interseção. Seja porque você começa a ter, né, o que eu acabei de dizer agora, abolicionistas que eram também a favor da República e republicanos que eram a favor da abolição, sejam porque mesmo quem não era a favor de uma coisa e outra, ou seja, quem estava realmente restrito a cada um dos movimentos, começa a entender que poderia haver um benefício em caminhar junto. E aí, nessa aula, eu não vou avançar, porque a aula está disponível aí. Se vocês quiserem, eu posso até marcar outro dia com vocês e a gente fazer uma outra aula gravada. Para mim, não tem problema nenhum. Só não posso essa quinta. Na próxima, eu posso. Mas a aula mostra isso, né? Isso nos leva a entender um pouco o porquê de depois da abolição, né, depois da Lei Áurea de 1888, o tema população negra ter sumido do cenário político, né, não haver nenhum propósito posterior, né, de inclusão dessa população negra na sociedade, de incorporação, de políticas, né, que olhassem para essa população, nada. Né? E grande parte isso acontece por influência da proclamação da República, que se dá um ano depois da abolição. Mas a gente chega lá e, como eu disse a vocês, eu estou disponível, se vocês desejarem, a gente marca uma aula, né, para falar um tema que está gravado, mas eu posso tranquilamente, porque às vezes a gente quer conversar, perguntar. Mas o que é que eu queria mostrar a vocês em relação ao que antecede, né, a lei de 1888, a existência desse movimento abolicionista? Primeiro, o fato de que ele não se inicia no Brasil. Né? Leia-se, para depois, né, ninguém dizer assim, que absurdo, a professora disse. Claro que existem, né, revoltas que vão acontecer no Brasil, e eu já vou comentar sobre uma delas, que serão extremamente importantes para demarcar a luta da população que estava escravizada por uma mudança do cenário político e jurídico existente no Brasil. Mas, no que se refere à questão legislativa, este movimento ele vem de fora para dentro, porque é por conta do que vai acontecer na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que haverá uma pressão externa política em relação ao governo brasileiro para que legislações fossem aprovadas no Brasil. Então, aqui, claro, o Brasil, a essa altura, tinha um contingente populacional de maioria negra escravizada, né? A maioria da população brasileira era negra e, né, em grande parte, escravizada. Você tinha já a presença de uma série de movimentos por parte dessa população, não só as quilombagens, né, os movimentos de quilombo, mas revoltas pontuais que foram acontecendo em diferentes cenários do Brasil e que também demarcavam essa luta da população escravizada. Né? Mas haverá esse movimento externo. Né? Por que Inglaterra? Século XVIII, Revolução Industrial. Inglaterra era o berço dessa Revolução Industrial. E à medida que essa industrialização foi se consolidando na Inglaterra, e que foi surgindo um movimento de luta, de reclamo por direitos trabalhistas, isso gera um impacto não só naquilo que está acontecendo na Inglaterra, mas na necessidade do governo inglês se posicionar frente ao cenário internacional. Em outras palavras, o trabalhador da fábrica, né, o operário inglês, ele estava lutando por direitos trabalhistas, e aí tem uma passagem, né, que os livros costumam mencionar, que são duas fábricas no interior da Inglaterra, acho que em Lancaster, se eu não me engano,
que tem um incêndio e morrem várias pessoas que estavam trabalhando nessas fábricas. Então, isso é uma espécie de estopim para acender mais ainda o movimento da classe operária. Essa classe operária reclamava seus direitos, mas reclamava também que a Inglaterra se posicionasse no cenário internacional, especialmente em relação ao Brasil, que, como eu disse, a essa altura era o único país, eu acho, já o único país a manter, né, o tráfico de escravos, de negros escravizados de lá do continente africano para cá, né, e que tinha uma espécie de aval, né, no cenário internacional. Então, ninguém interferia, ninguém intercedia, ninguém dizia nada, os navios circulavam em mares internacionais, né, sem qualquer limite, sem qualquer restrição. E essa pressão à vida, né, dos operários leva a Inglaterra a se posicionar, publicando um ato, né, que é o Bill Aberdeen, que é um ato de 1845, onde autoriza a Marinha Inglesa a barrar todo e qualquer navio que estivesse traficando negros do continente africano para o Brasil. Imagine, viu, gente, parêntese rápido, imagine o grau de imperialismo da Inglaterra de achar que a sua marinha pode ir mandar navios para os mares internacionais, limitar e impedir o tráfico negreiro. Claro que foi uma coisa por um benefício, né, no nosso caso, foi o que pressionou o governo brasileiro, etc. Mas vejam como funcionava a mente imperialista do inglês, né? E assim foi feito, né? Foi aprovado o Bill Aberdeen, e com a aprovação do Bill Aberdeen, o governo brasileiro, né, se sente realmente pressionado a pôr fim a esse tráfico negreiro, publicando em 1850 a lei Eusébio de Queiroz, que será a lei que proibirá o tráfico negreiro. Antes de eu explicar sobre a lei, voltando aí, Cláudia, por que você colocou a Lei Feijó de 1831? Porque já tinha havido no Brasil uma lei que proibia o tráfico negreiro. Só que essa lei nunca tinha sido cumprida. E até vocês talvez já tenham ouvido falar nisso, né, que a expressão é para inglês ver, né, quando a gente diz assim, tal coisa é para inglês ver, vem justamente dessa passagem, do fato de que a Lei de Feijó tinha sido publicada já para dar uma espécie de satisfação à Inglaterra, e era totalmente desrespeitada, tanto que em 1845 é publicado o Bill Aberdeen, e em 1850 a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz tinha o mesmo teor, né? Era a proibição do tráfico internacional de negros escravizados. Por que essa legislação, além de ser a primeira legislação voltada para a questão da abolição, né, e que foi respeitada, né, além de ser a primeira, por que ela tem importância? Porque com isso se fechou o principal fluxo de entrada de negros escravizados no Brasil, né? Então, uma das análises que se faz é de que a escravidão foi mantida durante um período tão extenso da história, porque o fluxo permanente de escravizados que chegavam, e olhe que muitos, né, morriam, ficavam pelo caminho, mas o fluxo de escravizados que chegavam no Brasil era tão grande, que isso não tinha um custo tão alto para, né, os senhores de terra no Brasil. Então, havia uma facilidade de manter essa mão de obra escrava. Primeiro, porque não parava de chegar navios negreiros. Segundo, porque, né, esse fluxo fazia com que os preços não fossem altos. Então, o fechamento, a proibição do tráfico dos navios negreiros, né, da circulação dos navios negreiros, além de ser uma lei que inaugura a questão do processo de abolição no Brasil, terá essa função de
fechar esse fluxo permanente e mudar o cenário interno dessa negociação da população escravizada. Né? Isso muda internamente o cenário da população escravizada. Sim, que eu ia dizer que uma das análises que se faz é que a abolição não se deu, assim, a menor parte do processo abolicionista é por uma real consciência da questão negra, do que se impunha ao negro em termos de violência, do que se impunha ao negro em termos de ausência absoluta de direitos. Isso é a menor parte do processo, né? A maior parte do processo é pressão internacional e questão econômica. Então, por que chegou ao fim o período de escravidão no Brasil? Entre outras coisas, porque houve uma forte pressão internacional, inicialmente pela Inglaterra e depois por outros países, e, em segundo lugar, porque, ao se impor esse limite de entrada de negros, o comércio dos escravizados se tornou uma coisa cara e economicamente deixou de ser interessante. Né? Então, são fatores que serão determinantes para essa sequência de legislações que vocês estão vendo aí. Tá? Depois da Lei Eusébio de Queiroz, a gente vai ter aí um período de 20 anos sem que houvesse nenhuma nova legislação abolicionista. Só em 1871 que a princesa Isabel vai assinar uma primeira lei, a primeira lei para ela, que dá sequência a esse processo, que é a lei do ventre livre. Aí, mais uma vez, eu queria fazer um parênteses, até uma coisa que eu esqueci de falar a vocês. Então, duas observações. Uma que eu deveria ter falado antes e não falei, e outra sobre a figura da princesa Isabel. Em relação a que eu deveria ter falado antes e não falei. Entre a Lei Feijó de 1831 e a Lei de 1850, que encerra o tráfico de escravizados, acontecem no Brasil uma série de revoltas comandadas pela população escravizada. Então, além do movimento de Quilombo, algumas revoltas vão acontecer no Brasil. Uma delas, da maior importância para nós, que é a revolta dos malês, acontece aqui na cidade de Salvador. Tá? É uma coisa que eu sugiro a vocês pesquisarem, procurarem saber, porque é uma passagem histórica importantíssima para a questão do processo abolicionista. Né? É uma passagem que acontece na cidade de Salvador. Né? Foi uma revolta frustrada, não teve sucesso, mas tem grande importância, e uma revolta comandada pelos chamados negros nagôs, que eram negros que vinham de uma região onde hoje é a Nigéria, que era de maioria muçulmana. Então, eram negros que eram de uma religião diferente da maioria das religiões de matriz africana, eram negros, em grande parte, alfabetizados no árabe, e isso facilitou para eles, porque, a partir disso, eles se comunicavam entre si, usando dos escritos árabes, né? E não eram compreendidos, obviamente, e dessa maneira eles conseguiram, né, organizar o movimento, se preparar para a revolta, embora, como eu disse, tenham sido frustrados. Acho que no próprio dia do movimento eles não conseguiram executar o que eles pretendiam, porque parece que alguém de dentro do movimento entrega e a polícia consegue sufocar o movimento antes mesmo dele acontecer, ou nas primeiras horas do dia. Eu sei que a principal passagem disso, os principais locais de passagem disso se dão na ladeira da praça, que fica ali no fundo de onde hoje é a Praça Municipal, né? E onde hoje é a Feira de São Joaquim, que na época era Água de Meninos, onde também uma parte dos revoltosos é sufocada. Mas é uma história importante, né? Uma passagem importante desse processo abolicionista, daquilo que foi protagonizado pela população negra, que acontece em Salvador, né? Que terá como figura essa parcela de negros escravizados
que vinham de uma região de África onde o islamismo já existia, né, porque hoje boa parte do continente africano é islâmica, aderiu ao islamismo, né, e acontece aqui, né, mais uma vez, aquilo que eu disse a vocês, Salvador sendo parte dessa passagem. Então, isso era uma observação que eu queria fazer e acabei me passando. A outra observação que eu queria fazer é porque, estão me ouvindo, gente? Porque como eu não estou me vendo e está chovendo muito... Então, pronto. Pronto, então ótimo. Obrigada. Eu fiquei nessa dúvida, porque está chovendo bastante aqui onde eu estou, né? Às vezes a internet pode falhar. Uma outra passagem que eu também queria mencionar a vocês porque hoje de tarde eu estava pensando nisso. A primeira vez que eu tiver tempo, eu quero ler, né, entender mais a figura da Princesa Isabel, porque eu já ouvi opiniões que acabam com a Princesa Isabel e outras que dizem não. Ninguém está dizendo que ela é beneplácita, né, uma pessoa ótima, mas dizem que realmente ela teve uma participação importante no processo abolicionista. Mas o que é que eu ia dizer? Tanto a Lei do Ventre Livre como a Lei Áurea foram assinadas por ela. Por que isso? Dom Pedro II, vocês devem saber, era um grande estudioso. Ele era um sujeito muito estudioso, ele gostava muito de estudar sobre tudo, sobre botânica, ele estudava muito sobre botânica, ele gostava de fotografia, ele gostava de viajar. Naquela época, viajou para o Egito, para muitos lugares do mundo, e nessas viagens ele deixava a Princesa Isabel como sua substituta aqui. Ele teve 3 filhos homens, um morreu criança, o outro morreu num conflito, acho que foi na Guerra do Paraguai, o outro... Eu sei que a Princesa Isabel era quem fazia às vezes, e nessas viagens ele passava períodos longos, né? Era 1 ano e meio, 2 anos que ele ficava fora do Brasil. E nas 2 vezes onde ela ficou como regente no lugar dele, ela assina legislações que vão compor esse rol aí de leis abolicionistas. Uma delas, a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, ela vai tornar livre os escravos nascidos, os filhos nascidos de escravas, né, de escravizadas, a partir da data da sua assinatura no ano de 1871. Então, a partir desse ano, aqueles que nascessem, né, fossem filhos de mulheres escravizadas e que nascessem, já nasceriam livres. Só que esta mesma lei estabelecia que essa criança deveria permanecer sob a tutela do dono da sua mãe até os 8 anos de idade. Então, a criança nascia, permanecia, né, sob a tutela daquele que fosse dono da sua mãe escravizada, até os 8 anos, o que permitia essas crianças, né, em regra, de ficar com a mãe. Quem decidia isso era o dono da escrava, não era a própria, né, mas em regra era isso que acontecia. Após os 8 anos, este proprietário da mulher escravizada decidiria se essa criança permaneceria com ele e ele iria manter, né, as condições de tutela dessa criança, ou se ele não quisesse manter a tutela, essa criança era encaminhada a uma associação, né, uma instituição que na lei está denominada como uma associação, onde ela ficaria sob os cuidados do Estado, sendo que ela deveria prestar serviços nessa associação para pagar a sua permanência nessa associação. Então, vejam que o que a gente vai notar nesse conjunto de leis abolicionistas? Em nenhuma delas há efetivamente o caráter abolicionista, né? Se estuda como um conjunto de legislações que vai ter, né, um propósito vai construindo esse histórico até chegar à lei de 1888, mas são sempre legislações que mantêm os privilégios da população, da minoria branca, os privilégios daqueles que eram proprietários, dos negros escravizados, e que em nenhum momento efetivamente rompem com a existência da escravidão como uma chaga da sociedade brasileira.
Em grande parte, o que acontece, os estudiosos mostram, né, os livros, tanto de história como os livros de antropologia, que estudam o período, mostram que, em grande parte, essas crianças permaneceram com suas mães nos ambientes domésticos e sendo tratadas, né, e colocadas como escravizados, né, servindo como escravizados na casa. Se nós pensarmos entre 1871 e 1888, são 17 anos. Então, aqueles que nasceram e ainda cresceram durante esse período vão vivenciar essa realidade, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Depois aí vem a lei dos sexagenários, que é uma lei de 1885, portanto, às vésperas da Lei Áurea, que também dava, né, reconhecia a liberdade aos negros escravizados com mais de 60 anos. Por isso, lei do sexagenário. Mais uma vez, uma lei que não tinha, né, qualquer propósito real de abolição. Primeiro porque dificilmente um negro chegava aos 60 anos num regime de trabalho e de violência que ele sofria ao longo de toda a sua vida. Depois, digamos que o sujeito conseguisse chegar aos 60 e que fosse alcançado por essa legislação. A legislação estabelecia que esse negro deveria pagar uma indenização a seu dono, permanecendo como trabalhador dele pelo prazo de 3 anos, sem receber nada em troca. Então, vejam, se você conseguisse chegar aos 60 anos e obter esta tal liberdade que a lei estabelecia, você ainda tinha que ficar 3 anos como, né, subalterno ao seu proprietário, pagando a indenização com o seu trabalho. Se você tivesse o dinheiro para pagar a indenização, você pagaria, mas que população escravizada vai ter dinheiro para pagar uma indenização a um proprietário para ser livre aos 60 anos? Né? Então, foi uma lei, mais uma vez, que não teve qualquer efeito prático, menos ainda porque, em 1888, é publicada a Lei Áurea, que aí, né, substitui essas outras legislações. Chegamos, então, à Lei Áurea de 1888, mais uma vez uma lei que foi assinada pela figura da Princesa Isabel, né, também num período onde ela estava como regente, né, no lugar de seu pai. Uma das coisas das leituras que eu fiz, e aí eu faço questão de dizer a vocês que eu procuro ler 2, 3 autores, justamente para não ter o risco de cair no olhar enviesado, e esses autores colocam que já havia, né, o propósito pela parte dela de, assim que ela assumisse novamente como regente, ela assinaria essa lei, tanto que ela, quando o pai viaja e ela assume, ela encontra resistência no gabinete, que havia uma espécie de conselho da coroa, né, que eram aqueles que trabalhavam diretamente com o imperador. Ela encontra resistência nesse conselho da coroa, ela destitui esse conselho e chama para esse conselho 5 figuras que estariam, né, de acordo com o que ela queria, e deflagra o processo de aprovação dessa lei. Essa lei foi aprovada em 6 dias. O processo legislativo levou 6 dias, de quando houve a proposta até a aprovação da lei. Então, foi um processo super célere, justamente nessa tentativa de não encontrar, né, de fugir das possíveis resistências que podia haver. E essa lei é uma lei que tem 2 artigos só. Né? Um artigo onde ela declara a liberdade de todos os negros escravizados naquele momento no Brasil, e o segundo artigo dizendo que a lei entra em vigor naquela data. Portanto, não trouxe nenhuma outra previsão em relação a o que aconteceria depois com esta população. Nenhum artigo onde se estabeleça de que maneira essa população vai ser incorporada à sociedade, de que maneira
né, a questão da empregabilidade, de educação, de moradia, de fato uma ruptura jurídica com a condição de réis, né? O negro deixava então de ser propriedade, mas sem encontrar no Estado qualquer aparato jurídico nesta própria lei ou em outra lei que desse, né, suporte ao dia seguinte dessa população. Imaginem vocês a realidade de uma parcela, né, de uma maioria de uma população que durante 350 anos, aproximadamente 350 anos, foi tratada e submetida à condição de escravizado, com tudo que nós sabemos que significou a escravidão no Brasil, de repente, né, ser tornada livre por uma lei de 2 artigos, né, e imaginar, né, que isso de fato mudaria, né, a trajetória do que vinha acontecendo. Obviamente que o que se sucede nos anos seguintes é consequência de um processo de ruptura que se dá dessa maneira. Aí entra, gente, aquilo que eu falei para vocês, que se complementa na aula gravada. Primeiro, né, quando o Dom Pedro retorna, ele vai encontrar a resistência do movimento republicano e daqueles que mesmo, né, que não eram republicanos, não aceitavam o fim da escravidão. Né? Assim, de uma maneira informal, aqueles que receberam ele dizendo assim, você largou sua filha aí para tomar conta do que ela fez. Né? E uma outra coisa também o próprio Dom Pedro, algumas interpretações que são feitas é de que o próprio Dom Pedro não teve disposição para lutar contra isso, assim, de se movimentar politicamente para mudar esse cenário. Meio que foi tentando acomodar as insatisfações daqueles que não queriam o fim da escravidão, dos republicanos, e não deu conta disso. Ele é atropelado, exatamente no ano seguinte, em 1889, vem a proclamação da República, e com a proclamação da República, uma outra agenda política se estabelece no Brasil. Né? Essa é a grande questão. Se a abolição, a Lei Áurea, né, que estabeleceu a abolição da escravidão, já foi uma lei que foi feita sem pensar no dia seguinte, né? Ok, Domingos, sem pensar no dia seguinte da questão dos escravos, imagine, né, o fato de que logo na sequência vem a proclamação da República e mais ainda sai da agenda política qualquer debate em torno do que aconteceria com essa população negra a essa altura livre, mas sem qualquer suporte, né, que pudesse mudar a sua condição. Em termos práticos, a gente sabe que grande parte desses escravizados permaneceram nas propriedades rurais, trabalhando sem remuneração, sem qualquer direito. Nas cidades, essa população foi sendo marginalizada, né, ou pouco a pouco, né, funcionando em empregos subalternos, muitas vezes sem remuneração, em troca de alimentação ou de moradia, ou nos empregos que tinham uma baixíssima remuneração, num processo de marginalização urbana, porque não havia previsão de moradia, né, para eles, e assim nós iremos adentrar o século XX e o período republicano no Brasil. Teve uma novela, né, há alguns anos, não sei se vocês vão lembrar, uma novela chamada Lado a Lado. Não sei se alguém lembra dessa novela. Foi uma novela que não fez muito sucesso, né, mas foi uma novela que conta, né, essa passagem histórica e bastante importante, porque ela fala do processo de formação das comunidades no Rio de Janeiro.
e fala como essa formação das comunidades no Rio de Janeiro tem a ver com essa questão do fim da escravidão, da república e do que acontece com essa população negra. Porque é uma população que vai residir em imóveis que ficavam no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, o que na época se chamava de cortiços, e que depois é simplesmente retirada desses espaços, porque é feita uma grande reforma urbana no Rio de Janeiro, então aquelas avenidas enormes, a Avenida Rio Branco, a Avenida Getúlio Vargas, que quem já foi no Rio de Janeiro, 1º de março, conhece, aquelas avenidas ali são construídas, e para se construir isso, se retira essa população, e essa população vai morar nos morros do Rio de Janeiro, começando o processo de formação do que depois as pessoas passaram a chamar de favela. Então, é uma novela que mostra bastante essa questão de o que é que aconteceu com essa população negra que era escravizada e deixou de ser, né, nos centros urbanos. Mostra o personagem de Lázaro Ramos é um jogador de capoeira, então mostra a questão da marginalização da capoeira na sociedade. É bem interessante para a gente compreender um pouco esse período, porque percebam vocês que se fala muito dos movimentos abolicionistas, da Lei Áurea, e se fala muito da questão do negro na sociedade brasileira mais para frente, né, já no processo de industrialização. Mas esse miolo aí entre proclamação da República e o início, né, do processo de industrialização, exatamente, aí a aluna está lembrando que ganhou o M. É um período que a gente não pensa muito, ou pelo menos não costuma, e tem esses dois elementos aí, né? O primeiro elemento, o fato de que a abolição se deu somente restrita ao reconhecimento da liberdade da população escravizada, sem qualquer outra previsão na própria Lei Áurea. E segundo, o fato de que esse movimento é engolido no ano seguinte pela proclamação da República, que vai trazer para a agenda política outras questões, outros problemas, né, principalmente problemas que tocavam as elites, né, as elites agrárias, a elite política que estava ocupando os espaços de poder. Tá? Antes de já são 8h25, eu já estou caminhando para encerrar, né? Aí a gente, vamos ver, eu não acertei com o Fernando ainda se semana que vem eu dou seguimento ou se ele vai dar aula, ainda ficamos de ver isso, eu não sei nem se ele está aqui na aula. Mas se por um acaso na terça eu for dar a aula, eu posso tratar dessa questão de república e abolição da escravatura, em vez de eu fazer uma aula gravada. Se na terça eu não for, aí eu marco com vocês uma aula gravada e peço, na terça mesmo eu aviso aqui a vocês, tá? Em relação à questão da avaliação, serão 3 avaliações, tá, gente? Falta uma avaliação que deve ficar cá, eu devo junto com o Fernando decidir, mas que vai ser voltada mais para essa parte de história do direito no Brasil. Eu estou pensando o que é que eu faço, porque eu fico sempre tentando trazer alguma coisa diferente, né, para a gente não ficar só em questionário, tá bom? Alguma dúvida mais, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Nada? Então pronto, ficamos por aqui. Boa noite. Tá? Foi um pouco corrida, eu queria ter falado com mais calma, mas paciência. Eu ainda volto aí para falar sobre o movimento abolicionista e republicano. Tá? A aula que você falou que está gravada é uma de direito colonial que está no canal do YouTube? Não, é uma que está como é o nome, no Moodle, está na organização da aula anterior a de hoje. Pode ver que tem assim, gravação, acho que está como... É porque eu estou sem o Moodle aberto aqui. A aula gravada, Momento Abolicionista. Pronto, é essa aí. Ok. Viu, Rafael? Mas assim, minha ideia, se vocês quiserem, é a gente fazer uma outra aula com o mesmo conteúdo, tratando. Eu vi que Fernando até já colocou o texto, colocou um texto que
realmente bate com a aula de hoje, que é um texto sobre a questão da vadiagem, né, do mito da vadiagem. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar a vocês, da ausência de uma política voltada a essa população que foi tornada liberta. Mas ele colocou também um texto da Ângela Castro, que não é para agora, tá, gente? É um texto sobre Getúlio, é mais para frente, tá bom? Estou avisando só para... Porque, Fernando, quem está controlando mais essa parte do Moodle. Ok? Ok, prof, tudo tranquilo, muito obrigado. Então, pronto. Nos vemos na semana que vem. Eu estarei aqui, mesmo que Fernando vá dar aula, eu vou estar presente. Obrigada aí, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Até a próxima. Até a próxima. Com saúde. Amém.